Glória a Deus. A gente fica com o coraçãozinho apertado, né? Mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande poder ver que os irmãos têm entendido, né, o ID do Senhor e têm aceitado os desafios. A Lívia tinha planos pessoais para esse ano e ao longo do caminho aí Deus foi trabalhando de uma outra maneira, né? E eu lembro que o ano passado, quando a gente foi para... Ano passado que a gente foi para Irlanda? Quando foi? O ano passado que a gente foi, nós fomos, né, recebemos aqui uma oração de envio e um dos pastores deu uma palavra, né, uma palavra profética para a Lívia e falou que lá Deus ia transformar a maneira que ela via as coisas, não era isso, Lívia? Ia transformar a visão dela, a maneira com que ela via as coisas, né? E a Lívia tinha passado um período bem difícil, né, no ano passado, no ano retrasado, né, na saúde dela e nas emoções e tudo. E lá na Irlanda, Deus fez algo maravilhoso, né, na vida dela. Ela teve um momento lá de cura, um momento muito forte de Deus na vida dela. E ela realmente voltou outra pessoa, né? Ela voltou totalmente renovada, com uma visão totalmente diferente, né, sobre várias coisas. E nós cremos que não vai ser diferente dessa vez, que ela vai voltar mais cheia de Deus ainda, né, Lívia? Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse 22. Amém? Eu tenho orado para que Deus me dê graça nessa noite, para que eu consiga, né, pela graça do Espírito Santo, inserir aí, injetar em você, inspirar você a ter um desejo tão profundo, tão profundo, tão profundo de ir para o céu. Amém? Porque o céu é maravilhoso, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas quando a gente lê um pouquinho sobre ele na Bíblia, enche o nosso coração de um desejo tão grande de ir para lá, de estar lá, de viver tudo que Deus está preparando para nós como igreja, né? E eu quero que você pense o tempo todo desse período que nós vamos compartilhar da palavra aqui, esse desejo que você saia daqui completamente desejoso, assim, para ir para o céu, amém? Eu creio que essa noite vai ser uma noite de celebração para nós como igreja, de contemplação, de poder pensar um pouco mais no céu, ou talvez pensar totalmente no céu, que é o que nós deveríamos fazer, né? Que o nosso pensamento deveria ser totalmente tomado pelo céu. E que em nome de Jesus você saia daqui hoje, né, com esse pensamento tomado, com a sua vida tomada, com esse entendimento de buscar o reino mesmo, pensando na nossa nova morada, nessa eternidade que Deus tem preparado para nós, amém? Porque quando nós começamos a pensar no céu, orar pelo céu, nós começamos a esquecer da terra, né? E isso é bom, isso é maravilhoso. Porque se a gente fica com os nossos olhos, o nosso coração, o nosso pensamento na terra, a gente vai sendo cheio dela, cheio das coisas que aqui estão, cheio do sistema que aqui vive, né? E quando nós pensamos no céu, nós somos cheios pelo que o céu é, pelo sistema que tem no céu, por tudo que vai acontecer no céu, né? Então é isso que nós como igreja precisamos pensar, amém? E semana passada, quando o pastor deu a incumbência aí, né, para trazer a palavra. E aí eu fui meditar essa semana e tudo, e eu confesso, irmãos, eu tinha algumas outras palavras aí em mente, tinha outras palavras escritas, que Deus já tinha dado, mas o tempo todo dessa semana Deus falando sobre isso, irmãos, não está tendo jeito de fugir desse tema. Eu tentei, eu estou confessando aqui, eu falei, nós temos falado tanto disso, né? Eu vou tentar, mas, irmãos, é Deus que quer que a gente fale sobre isso mesmo. Eu estou te falando de experiência própria, porque eu fiquei a semana inteira fugindo, eu só consegui na sexta-feira me render, sabe quando você rende a sua própria vontade? E eu fui para o meu quarto, lá no nosso quartinho de oração, lá em casa, e eu perdi o tempo, não sei quanto tempo eu fiquei lá, sinceramente, porque Deus me tomou de uma forma, de um desejo tão genuíno de querer ir para o céu, irmãos, tão genuíno. Eu tenho esse desejo no meu coração, é claro, eu vivo dessa maneira,
Mas foi um momento tão especial, tão glorioso, tão maravilhoso, que não teve jeito de fugir. Deus falou, eu quero que você fale disso, eu quero que você fale disso, eu quero que a igreja insista no céu, eu quero que a igreja insista falando sobre a volta de Jesus, eu quero que a igreja insista em pensar sobre isso, em se preparar para isso, em ouvir sobre isso. Tudo que envolve, né, essa nossa ida para o céu, todos os aspectos. É isso que tem que tomar o nosso tempo, o nosso coração e a nossa mente nesses dias. Amém, irmãos? Bom, pelas especulações todas aí, né? O mundo não acabou ontem e nem Jesus voltou, porque a gente está aqui, né, irmãos? Aleluia, né? Aquelas coisas, né? Eu tinha um irmão lá em Atos que ele falava assim, né? Sempre, de tempos em tempos, alguém declara que o mundo vai acabar, né? Sempre. E aí eu lembro que tinha um irmão em Atos que ele falava assim, ó, você virou, vamos supor, né? Se fosse ontem, eu ligo lá na casa do pastor, se o pastor estiver lá ainda. Falei, mas você é um sem vergonha, hein? Se você está aqui, é porque Jesus não voltou ainda. Ele, não, eu ligo lá no pastor, porque aí é garantia. Se ele está aqui ainda, é que Jesus não voltou, né? Então, irmão, Jesus não voltou, porque nós estamos tudo aqui, né? Glória a Deus. Mas ele está voltando. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer o seguinte. Nós vamos hoje fazer um paralelo aí que Deus me trouxe. E eu já tinha lido, né, esses 2 capítulos aqui da Bíblia, esses 2 textos que nós vamos ler, mas nunca com essa ótica desse paralelo aqui. E eu nem sei te falar como que Deus me fez fazer esse paralelo e entender esse paralelo aqui. Depois que a gente termina, a gente fala, como que isso aconteceu, né? Mas eu sei que ele me fez ver isso. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ler um capítulo 22 aqui, tá? E depois eu quero que a gente vá para Gênesis 3, porque hoje nós vamos pensar um pouquinho num paralelo entre 2 capítulos aí. Um de Apocalipse e outro de Gênesis. Lê na sua própria Bíblia aí mesmo, tá? E depois nós vamos fazer aqui o paralelo pelo slide, que vai ficar mais fácil pelos versículos. Amém? Todo mundo achou Apocalipse 22? Amém. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Vamos prosseguir. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem. Aquele que ouve, diga, vem.
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Até aí. Glória a Deus. Vamos lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Faz aí essa busca. Volta lá atrás. Aleluia. Maravilhoso ler sobre os céus, irmãos. Maravilhoso ler sobre quem Jesus é. A Bíblia é muito perfeita. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do 8, ok? Versículo 8. Todos encontraram? Glória a Deus, vamos lá. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu esposo, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e torne também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Eu estava lá, Deus me falou para ler Apocalipse 22, e Deus foi bem diretivo. E engraçado que o primeiro versículo que eu li foi o versículo das vestiduras, né? Do versículo 14, que bem-aventurados é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí eu comecei a pensar nisso, dei um tempinho para isso, depois eu vim aqui para a parte onde fala da árvore da vida, e Deus começou a me falar. Deus começou a me falar, e depois que eu li o capítulo todo, Deus pediu que eu fosse em Gênesis 3, e eu não entendi na hora, mas depois eu fui entendendo o que Deus estava querendo dizer aqui. Então eu quero que você tente acompanhar meu raciocínio. Para isso eu vou usar uns slides aqui para a gente fazer um comparativo, ok? Todo mundo está vendo? Conseguindo ler, todo mundo? Nós vamos fazer um comparativo entre alguns pontos dos dois capítulos de Apocalipse 22 e de Gênesis 3, amém? Então, primeiro, ele fala aqui sobre lavam as suas vestes, né? Então, lá em Apocalipse, o versículo diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E lá em Gênesis 3, 10, 21, está escrito: ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Depois diz lá no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando eu li esse primeiro versículo, eu falei: meu Deus, fez
bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? E aí eu fui pensar sobre isso e eu entendi um pouquinho mais. A gente sabe o que é, mas a Bíblia é tão perfeita e eu quero te mostrar um pouquinho disso nessa noite. Como a Bíblia é perfeita, irmãos, como a Bíblia se completa, como a Bíblia é uma palavra completamente inspirada por Deus, amém? Se você não cria tanto nisso, eu tenho certeza que hoje você vai crer um pouco mais, né? E você vai desejar ler a Bíblia dessa maneira, entendendo que ela se completa, que não tem nada que não aponte para Cristo, não tem nada que não reflita a Cristo, e não tem nada que não se conecte. A Bíblia inteira tem conexão. A Bíblia inteira tem conexão. E se a gente se dispor a ler a Bíblia, nós vamos perceber isso. Nós vamos entender essas revelações que tem, né, dentro dela, que é tão maravilhosa. Eu amo muito a palavra de Deus, irmãos. Eu sei que você ama também, amém? E eu fico louco quando eu encontro essas coisas na Bíblia, e é muito bom poder compartilhar isso. Quando eu li as vestiduras, né, benditos são aqueles, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eu fui para Gênesis e entendi isso. Quando o homem precisou colocar pela primeira vez roupas, está falando sobre vestes ali em Apocalipse. Quando ele pecou, ok? Não é verdade? Então, quando ele pecou, a vergonha veio sobre ele. A vergonha do pecado veio sobre ele. E foi necessário que depois ele fosse coberto para encobrir, né, aquela vergonha, para encobrir aquele pecado. E aí a gente entende porque Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que lavam essas vestes, ou seja, qual era o símbolo da veste? O que significa a veste? Pecado. Ou seja, bem-aventurados aqueles que lavam seus pecados no sangue do Cordeiro. Meu irmão, isso é maravilhoso. Não são roupas que ele está falando, é pecado. É esse o significado das roupas lá. Né? É esse o significado dele, vergonha, pecado. Então, bem-aventurados somos nós que paramos, né, nosso dia a dia e falamos: Senhor, eu quero aqui lavar as minhas vestes, eu quero lavar minha vergonha, o meu pecado no sangue do Cordeiro, porque é só Ele que pode tirar essa vergonha, tirar esse pecado, né, de sobre mim. Deus teve que vestir, né, Adão e Eva com aquelas roupas, mas essas roupas continuaram por muitos anos sujas. Muitos anos sujas, até que Jesus pôde vir e lavar essas roupas, essas vestes, né? Vamos para o próximo. Depois a gente vê um outro versículo lá em Apocalipse 22 que diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Amém? Vamos comparar com esse versículo de Gênesis 3. E a Adão Deus disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e no pó tornarás. Irmãos, o que está a árvore da vida? O que esse significado tem de que ela produz 12 frutos, um por mês? O que isso diz para nós? Sustento, provisão, que estava lá desde o jardim para o homem, de mês em mês. Isso diz para mim que ele não precisava se preocupar com isso naquela época. Quando Deus o criou, não era o propósito de Deus que ele tivesse preocupações com o sustento dele, que ele tivesse que se ansiar, que ele tivesse que se desgastar, né? Então, o que aconteceu aí? Nós vemos uma maldição, né? Deus começou a proferir maldições ali. E é realmente isso que aconteceu. Lá em Gênesis, Deus começou a proferir maldições. E uma delas foi essa, né? Então a gente vê que a maldição para o homem foi o quê? Suor, trabalho, preocupação com sustento e cansaço. Essa foi a maldição que ficou para o homem. E lá no capítulo 22 de Gênesis diz que a árvore da vida, ela produzia e produz ainda um fruto por mês.
Você entende quando isso acontece? Você entende isso, irmãos? Só que é o seguinte, essa árvore aqui, ela não estava só lá. Essa árvore vai estar lá na Cidade Santa. Essa árvore vai estar lá na Nova Jerusalém. E é dessa árvore que nós vamos poder comer do fruto de mês em mês, sem se preocupar com o nosso sustento. Então essa maldição, ela está aqui para esse tempo. Ela está aqui para esse tempo que nós vivemos aqui. E enquanto nós estivermos sobre essa terra, essa maldição vai existir. Isso é um fato. Enquanto nós estivermos aqui, isso vai acontecer. Nós vamos ter que suar, nos cansar e nos fadigarmos para obter o nosso sustento. É ou não é? Tem um outro caminho quando a gente confia nele, quando a gente descansa nele. Mas querendo ou não, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Essa é a parte da maldição para o homem. Vocês compreendem isso? Mas lá na eternidade não vai haver isso mais. A maldição vai ser tirada. A maldição vai ser tirada. Isso não te dá um anseio de ir para o céu? Para que essa maldição cesse? Para que lá a gente possa se alimentar sem ter que nos preocupar, sem ter que ficar aqui louco da vida com as contas que a gente tem que pagar, com tanto de horas que a gente tem que trabalhar, com essa maldição que está sobre nós mesmos. Porque lá não vai haver mais, porque a árvore da vida, ela vai produzir isso para nós. Vamos continuar entendendo aí alguns comparativos. Pode passar o próximo. Esse é o próximo? A gente passou? Esse. É esse mesmo? No sangue? Isso. Muito bem. Vamos ler ali de novo. Quando ele fala que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, lá em parágrafo. No sangue do Cordeiro. E aí tem lá em Gênesis, que fala quando, né, foi dita aquela maldição ali. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Ele estava falando isso para a serpente. Quem é a serpente? Ok. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a maldição que pousou sobre Jesus. Irmãos, nós entendemos que Jesus, ele veio a essa terra para viver essa maldição. Ele viveu essa maldição. Só que ele venceu. Ele venceu. E você sabe quando eu li isso, lá no versículo quando fala, né, que pela veste do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, nós podemos lavar as nossas vestes. Jesus venceu essa maldição que foi proferida ali em Gênesis. Porque ele veio, morreu, se fez maldito. Não é isso que aconteceu com Cristo? Ele viveu a maldição. Qual maldição, irmãos? A maldição do homem. Ele veio e se fez homem nessa terra. Ele teve que trabalhar. Ele teve que viver aqui. Ele teve, às vezes, que correr atrás do sustento dele. Ele e a família dele. Ele veio e viveu a maldição, literalmente. Mas aí, ele venceu a morte. Ele se fez homem, se fez maldito, passou pela maldição, mas ele venceu a morte e após a morte foi para onde? Ele retornou para casa. Ele retornou para o céu. O que nós temos que entender? Que ele saiu de lá, da casa dele, dos céus, daquele lugar que é dele, e veio para cá, para essa terra, viveu a maldição. Ele morreu, e depois na morte, porque ele a venceu, ele voltou para lá. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que nós temos que entender que aqui é um tempo de nós vivermos a maldição, mas que após a morte, nós vamos retornar para o céu. Nós vamos, como ele fez, é o mesmo exemplo que ele deu. Nós vamos poder voltar para o nosso lar. Nós vamos poder voltar lá para a aliança, lá para onde nós não deveríamos ter saído, né? Nós vamos poder voltar de lá onde a maldição começou, antes de tudo. Isso não enche seu coração de alegria? De poder pensar que, assim como Jesus deixou o exemplo dele, o que ele falava para nós? Persevere, persevere, sejam fortes. Resistam ao maligno. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu morri, mas eu ressuscitei. E por causa disso, hoje eu voltei para o lar. E vocês vão para lá, e eu estou esperando vocês lá. Jesus veio e cumpriu a parte dele.
que ali está em Gênesis. Ele cumpriu a parte dele nesse trato. E ainda tem uma parte desse trato para cumprir. Que é quando ele vai voltar. E aí ele vai realmente pisar na cabeça do diabo e terminar com tudo isso. Né? Então ele cumpriu ali a parte dele e ainda tem uma outra parte. É por isso que ele falou, durante esse período, permaneçam, perseverem, porque nós vamos voltar para o lar. Eu vou vir junto para buscar vocês para ir para lá. Amém? E depois a gente vê mais um comparativo aí. Pode passar o próximo. E aí está lá no versículo 2, né, de Apocalipse, fala: e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Irmãos, quando eu li isso, nunca mais haverá qualquer maldição. Eu tinha lido o capítulo 22 primeiro. Quando eu fui para lá e vi que tudo em Gênesis, né, relembrei que tudo em Gênesis eram maldições proferidas. Porque são maldições proferidas, certo? Deus maldizeu. Deus maldisse, né? A mulher, o homem, a serpente, a terra, tudo foi maldito ali. Deus lançou uma maldição mesmo. Às vezes Deus, né, lançou uma maldição, mas é fato. Houve uma maldição ali. E aí o que o capítulo 22, que é o último livro da Bíblia, fala para nós, irmãos? Que nunca mais haverá maldição. Nunca mais. Lá todas essas maldições vão se acabar. E é muito perfeito quando você vê que a maldição foi feita no primeiro livro da vida e a retirada da maldição está lá no último. Vocês conseguem entender isso? Amém, irmão? Porque eu fiquei meio doida lá e eu falei com o Vini, que eu compartilhei com o Vini depois, e falei, eu entendi um pouquinho do que João falou aqui nos versículos aqui. Quando Deus me revelou essas coisas, eu caí prostrado, eu fiquei fraco, eu fiquei mole, eu fiquei desmaiado lá no chão. Porque, gente, nosso corpo humano nós não temos condições de suportar a glória de Deus. Nós não temos condições de entender o que é a maravilha da palavra de Deus. Nós não temos. Eu fiquei uns 20 minutos tentando sair do lugar. Lá no meu sofá eu não conseguia levantar, eu tremia, suava frio. E aí, na mesma hora eu lembrei de João, falei, amigo, te entendi um pouquinho agora. Consegui te entender um pouquinho agora, né? Não, e eu falei, meu Deus, eu não estou nem recebendo a revelação, que o cara recebeu um negócio assim, né? Direto, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo. E o cara recebeu um negócio direto. Imagina como o cara ficou, gente. E aí eu falei, eu tô tendo a revelação da revelação e não estou conseguindo suportar. Eu estou tremendo aqui, irmãos, de tanto que foi forte aquilo que Deus foi me mostrando. Eu falei, eu não estou conseguindo suportar. Imagina que o cara deve ter ficado desmaiado. O anjo teve que ir lá, vamos, meu filho, levanta, tem mais um pouquinho. Amém, irmãos? Mas Deus me falou muito forte que agora é tempo de que aqueles que querem ouvir vão ouvir. Amém? Aqueles que querem ouvir, se disporem a ouvir, vão ouvir. Assim como eles ouviram lá atrás, porque nós estamos nos últimos dias. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então prepara suas perninhas, porque se você for para o seu quarto orar por esses dias, você vai ficar lá um bom tempinho. E aí, a gente vê que lá no capítulo 22 falou que nunca mais haverá qualquer maldição. E ali a gente vê uma outra maldição, né? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Né? Então houve uma maldição muito forte ali, irmãos, e às vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem na terra. Porque, infelizmente, ainda há uma maldição aqui. O sangue de Jesus nos muitas, mas a volta dele vai nos libertar de todas. E a nossa vida para o céu vai nos libertar de todas. E aqui, a gente entende que a terra também foi amaldiçoada, que as nações e tudo isso, tudo que significa terra foi amaldiçoado, né? Então, tudo que a gente possa imaginar como terra e o que acontece por aqui também foi amaldiçoado, né? E... Tá ruim esse? Obrigada. Obrigada. Tiago.
Ai, Tico. Eu fico, como que é o nome dele? Tiago, né? E aí eu penso no apelido, né? Tilico. Só pra descontrair, gente, que eu tô muito nervosa. Vamos lá. E aí fala que a terra foi maldita, né? Vamos passar para o próximo, para a gente entender mais um pouquinho. E aí depois lá no capítulo 22, no versículo 14, diz, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E aí lá em Gênesis 3 está dizendo, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Qual foi a maldição aqui? Restrição da árvore da vida, certo? A maldição lá de Gênesis foi, está restrita, você não vai poder tocar nela mais. Mas lá no capítulo 22 de Apocalipse diz o quê? Para que lhes assista o direito à árvore da vida. A maldição vai ser revogada e a gente vai ter direito de novo, né? Então é muito, muito bom quando a gente vê, né, a Bíblia nos falando e mostrando como Jesus e o poder que ele tem para fazer tudo isso, né? E depois no próximo pode passar. Das folhas, está aí? Não, tem. Passou o das folhas? As folhas curam. Volta lá o das folhas, eu acho que eu perdi ele. Menos um. Aí, esse. Você passou esse, eu não vi? Desculpa. Vamos lá, em Apocalipse 22, 2, 3 fala, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá maldição. Eu esqueci de falar do primeiro lá das folhas, que as folhas da árvore são para a cura dos povos. E aqui, de cá também fala sobre as dores, né? Sobre toda essa questão das dores e dos sofrimentos. E quando a gente entende que a folha daquela árvore é cura para os povos, o que a gente entende sobre isso, irmãos? Que todas as dores e sofrimentos, né, que a terra tem, que nós temos também, que as nações têm, essa folha dessa árvore tem esse poder para curar. Amém? Só isso para a gente não perder ela. Pode passar para o próximo. O direito à árvore da vida já foi? Aí. Aí. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. E entre na cidade pelas portas. E lá em Gênesis 3 a maldição foi, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, e a fim de lavrar a terra do que fora tomado. O que aconteceu lá na maldição? Expulsão. Então ele foi expulso. Ele perdeu o direito, né, de estar na cidade, porque o jardim ele vai estar na cidade santa, amém? E lá em Gênesis, né, o homem perdeu esse direito. Mas ali no capítulo 22 diz que nós entraremos na cidade pelas portas. O sangue de Jesus nos dá poder para tudo isso, irmãos. Então é outra vergonha que vai ser encoberta, aleluia, amém? De uma maneira que foram expulsos, a maldição vai ser revogada e nós vamos poder entrar com honra pela cidade. Pelas portas da cidade nós vamos entrar, né? Pelas portas, não pelos fundos, pelas portas da cidade. Então, para quem foi expulso, poder entrar pelas portas é uma honra enorme, que só o sangue de Jesus pode nos dar, né? E aí depois, os seus servos o servirão, pode passar? E aí fala, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Amém? E lá no Gênesis 3 diz que e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada para que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, de novo, tem a questão da expulsão, e Deus restringiu. E o que aconteceu ali, irmãos? O que a gente sabe que o pecado fez entre o homem e Deus? Uma separação. Então, o que foi perdido? A comunhão. A
comunhão foi perdida. Houve uma separação. A amizade, o relacionamento, né, foi perdido. Então, porque Jesus veio, morreu, nós sabemos disso. Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus e, de novo, reestabelecer a nossa comunhão com o Pai. Amém? E lá no capítulo 22 ainda fala isso, que os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Amém? E na sua fronte estará o nome dele. Quer comunhão maior do que essa? Quer resgate da maldição maior do que esse? Você poder falar a quebra de tantos anos, né, da maldição. E mesmo hoje a gente vivendo a aliança que Jesus veio e nos trouxe, mas quando nós formos para o céu, irmãos, essa comunhão vai ser completamente reestabelecida. Porque a Bíblia diz que hoje nós o vemos como por um espelho. A comunhão é estabelecida, mas ainda é muito pouco. Não é só isso que Deus quer. Ele quer nos dar a comunhão completa. Ver Ele face a face. Imagina isso, irmãos. Poder ver Ele de novo, porque o homem via Deus no jardim. Face a face. Ele ia visitá-lo todas as tardes. Ele conversava visivelmente com Deus. Hoje nós conversamos com Deus pela palavra, nós conversamos quando Ele fala conosco. Nós não podemos vê-lo de fato, certo? Mas nós vamos vê-lo. Não tem glória maior do que isso. Ele fala, olha, está um pouco restrito hoje ainda, mas Jesus vai completar isso. E quando Ele vier, vocês vão poder me ver face a face de novo. E de novo nós vamos ter essa comunhão. Irmãos, eu acredito que esse seja o maior anseio do coração de Deus. Poder ver a gente de novo assim, sabe? Esse relacionamento lá, na nossa casa, em casa. Que hoje cada um está na sua casa. Mas não vai ter mais isso. Nós vamos estar todos na casa, em casa, na pátria, no nosso lugar. Amém? E não tem coisa maior que deva ocupar o nosso pensamento, o nosso coração. Esse anseio de ser o alvo da nossa vida, né? Ser o alvo da nossa vida, de falar assim, não, o alvo da minha vida é um dia poder ver Deus face a face. Poder ver o Cordeiro face a face e restabelecer completamente a nossa comunhão. Porque hoje eu tenho a comunhão, mas lá vai ser muito melhor. Lá vai ser real, vai ser física, vai ser verdadeira. E nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos o servir, né? Servir a Ele juntos. E o nome vai estar aqui, ó. Lá na fronte, né? É maravilhoso. Vamos prosseguir. O último, lá da vida eterna. E aí ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. E lá em Gênesis diz que porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui eu vejo vida, amém? Aqui a maldição foi morte. A maldição foi morte. A última maldição que foi proferida foi a morte, certo? Por quê? Nós somos criados para a morte? Não, nós somos criados para a vida eterna. E quando eu li esse versículo que fala que Ele é o primeiro e o último, a gente lê isso tanto, né? A gente já leu isso tantas vezes. Irmãos, Deus me falou, olha, sabe o que significa isso? Eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. E Ele fala isso de 3 maneiras diferentes. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, e eu sou o primeiro e o último. Não parece a mesma coisa? Mas Ele queria reforçar. A intenção de Deus era reforçar. E é muito doido isso, porque quando eu leio isso, Deus falou ao meu coração, sabe o que significa isso? Eu sou aquele que estava lá no princípio. Eu sou o mesmo, eu sou aquele que proferiu a maldição. Mas eu sou aquele que vai estar lá no final. E que vai retirar todas essas maldições. Eu sou o primeiro que proferiu a maldição, mas eu sou também o último que vai revogar. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Se Ele lançou a maldição, Ele mesmo vai retirá-la. Amém? Então nós precisamos pensar nisso, Ele é a vida. E aí, através de Jesus, o que nós recebemos? Vida, vida eterna. A morte foi lançada sobre nós lá, porque é uma maldição. A morte para nós é uma maldição, por isso que a gente sofre tanto.
Por isso que perder alguém é tão doloroso para nós, irmãos. Porque nós não fomos criados para a morte. Por isso que é tão difícil você conseguir se separar de alguém. Porque não é isso, não é isso o propósito de Deus. Entende por que a gente sofre tanto? Porque o nosso espírito não foi criado para morrer. Nós somos criados para ser eternos, por isso que dói tanto. Por isso que dói demais. Porque é a maldição que nós estamos vivendo. Mas essa maldição é só por agora. É só por um período. Porque quando ele vier, não vai haver mais morte. Nós não vamos sentir mais saudade. Nós não vamos ter que nos despedir de mais ninguém. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não vamos sentir a dor da morte. Então, de tudo que a gente puder pensar, se isso não tiver um desejo de nós irmos para esse céu, nada mais tem sentido nessa vida. E aí depois eu comecei a ler um pouco, e Deus me falou muito forte. Algumas observações aí sobre isso. Depois do capítulo 3, entra o capítulo 4, e aí fala que Adão, né, coabitou com a sua mulher, e aí eles tiveram filhos e tal. E ali a gente entende, né? A gente entende que dali começou a vida, certo? Ali começou a vida da humanidade. Prosseguiu a humanidade, não é verdade? Só que Deus falou muito forte no meu coração. Ali não prosseguiu a vida. A gente pensa, humanamente falando, com a nossa mente pequena e humana e carnal, que dali, né, se estendeu vida, se estendeu a humanidade e tudo mais. Mas dali até hoje nós estamos vivendo apenas morte. Você entende isso? Tudo que eu e você estamos vivendo hoje é só morte. Porque a vida só vem depois. Tudo que eu e você estamos vivendo hoje, o que Adão começou a viver depois daquilo e até hoje, é morte. Isso aqui é morte. Tudo que tem aqui é morte. Nada do que tem aqui é vida. E é isso que Deus quer que a gente entenda, irmãos. Porque aquela canção que nós cantamos ali diz que em nós está o poder da ressurreição. Em nós está o poder da ressurreição, porque Cristo nos permitiu isso. Essa ressurreição. Cristo nos permitiu voltar à vida. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Vida mesmo vai começar quando nós formos para a nossa cidade. Lá é vida. Lá é vida. Aqui não é vida. Aqui é só morte. Então, nessa hora, eu tive que pedir muito perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou tão agarrada a essa morte. E eu achando que eu estou vivendo vida aqui, meu Deus. Tudo que a gente vive aqui. Jesus veio nos dar vida, mas é vida eterna. Amém? Não é essa vida que Ele tem para nós. Não é essa vida carnal aqui que dura 80 anos, 90, 100 anos no máximo. A vida que Jesus veio nos dar é a vida eterna. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Tudo que nós vivemos aqui é morte. De Adão, de lá até aqui, Apocalipse 22, e até que Jesus volte, nós estamos vivendo morte. A vida vem depois. Nós vamos começar a viver de fato depois. Então, quer um motivo maior para você evangelizar alguém? Olha, você acha que você está vivendo aqui? Não, isso não é vida. Vida, eu vou te contar o que é vida. Vida é vida eterna. Por quê? Porque lá nós não vamos preocupar com dinheiro, com cansaço, com nada dessas maldições. Lá não vai precisar de sol, nem de noite, nem de relógio, nem de nada. Vai falar que isso não é vida. Isso é vida, irmãos. Nós vamos ter tudo, nós vamos estar com o noivo, nós vamos estar com o cordeiro, nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar com... Irmãos, isso é vida. O que a gente vive aqui é morte. E eu fui pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa porque eu estou muito agarrada a essa morte. Que eu amo muito essa morte, talvez, muitas vezes. E a gente acha que nós temos que viver a vida. Vamos viver a vida. Vamos aproveitar a vida. Não tem nada de vida aqui. Não tem nada de bom aqui, não tem nada de vida aqui. Tudo que você possa pensar que você já experimentou de bom, nada se compara com a vida que tem lá. Irmãos, vai ler sobre os céus. Rio de vida, que é uma água como um cristal. Meu Deus, onde você já viu isso? Nada que você vê aqui de beleza natural, de coisa boa que você comeu, nada disso vai se comparar.
Sentimento de alegria, pensa no sentimento mais eufórico que você já teve em toda a sua vida. Não tem como se comparar com o que vai ter lá. Então tudo isso daqui, irmãos, é morte. E se a gente entender isso, nós vamos mudar completamente o nosso estilo de vida ou o nosso estilo de morte. Entendeu? Nós vamos mudar completamente o nosso estilo de morte, irmãos. Nós vamos começar a pensar na nossa vida, que está por vir. Então, quando vier aquele problema, aquela tribulação, você fala assim, não, isso aqui é tudo morte, a vida ainda está por vir, imagina. Imagina essa conta, mas nunca mais vou pagar a conta no céu. Então, você pensa nisso, não, isso aqui é morte, a minha vida ainda vai começar. Ainda vai começar, igualzinho a gente quando fala assim, ó, não, estou trabalhando esse mês, não, mas as férias ainda vai vir. Né? Quando a gente está trabalhando, você, não, eu vou aguentar um pouquinho mais, porque daqui a pouco eu estou de férias. Irmãos, isso aqui é morte, pensa nisso. O estilo de morte que você quer ter enquanto você estiver aqui. Certo? E aí a gente vai se apegar menos a essa morte aqui. A gente vai se apegar menos ao que essa morte pode nos oferecer. E a gente vai querer estar pronto para ir para a vida. Para viver a vida que Ele nos quer dar. Se a gente pensar desse jeito, irmãos, nós vamos mudar completamente nossa perspectiva. Tudo vai fazer menos sentido. Amém? E nós vamos ter um desejo maravilhoso de ir para o céu. Maravilhoso. Nós vamos realmente fazer o que a Bíblia nos manda dizer. Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu não quero ficar mais na morte, eu quero ir para a vida. Vem Senhor Jesus, porque tudo que está aqui nada se compara, né? E aí sobre essa questão de vida, Deus me levou no capítulo 21 de Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 10 ao 15. Se você quiser achar aí para nós, Júnior, seria legal, mas se você puder abrir, para a gente encerrar, no capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 10 ao 15, está dizendo assim, são uns mistérios da palavra de Deus que a gente vai entendendo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém. Oh, glória a nossa! Que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu falei, meu Deus, quanto 12? Quanto 12 tem nesse pedaço de texto? E Deus falou para mim, pois é, pensa um pouquinho aí na sua vida aí, que agora não é vida mais, é morte. Pensa aí um pouquinho sobre 12. E aí, irmãos, se a gente for pensar sobre 12, 12 é vida. Porque nós temos 12 horas de dia, 12 horas de noite. Nós temos 12 meses, certo? Isso significa o quê? Vida, certo? Isso significa morte, aliás, né? Aqui que a gente está aqui. Então, um ano completo tem 12 meses, e 12 horas de dia, 12 horas de noite, né? E para nós isso é vida aqui. E a gente vê que a cidade santa é toda cheia de 12, por todos os lados. É 12 aqui, é 12 lá, é 12 aqui. Sabe para quê? Para reafirmar. Não, 12 não é a vida que você tem aqui, 12 é a vida que está te esperando lá. 12 não é o que você pode resumir aqui em vida. 12 é tudo que tem lá. Lá é a verdadeira vida. Amém? Vocês conseguem entender? Deus é cheio de simbologias. A Bíblia é cheia dessas... Deus gosta de trabalhar dessa maneira, né? Com símbolos, com entendimentos. E basta a gente querer abrir os olhos para enxergar essas coisas. E aí, a gente vê que no versículo 17 do capítulo 22, versículo 17 diz, o Espírito e a noiva dizem... Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha.
e quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus venceu a maldição, irmãos. Toda aquela maldição que foi proferida lá. E Ele nos deu a esperança de perseverar, para a gente poder viver aqui só o finzinho dessa maldição e retornar para casa, como Ele fez. Amém? Então aqui, nós precisamos entender uma coisa, a gente só tem que suportar. A gente só precisa suportar, a gente só precisa perseverar, porque a vida ainda vem. Amém? A vida ainda vem. E no versículo 11 e 12 de Apocalipse 22, está dizendo um último recadinho para nós. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. No 12 diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, é praticamente assim, a escolha é sua, de querer viver vida ou morte, ou de querer viver morte ou vida, que ainda está por vir. Então, se você quiser viver morte, a Bíblia já falou qual é o caminho. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o sujo a se sujar mais. Mas se nós queremos viver vida, continue o justo a praticar a justiça e a santificar-se ainda mais. Por isso, irmãos, nesses últimos tempos, Deus vai pedir que a gente se santifique ainda mais. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Ainda mais. Se nós já somos santos, Deus vai falar das pequenas coisinhas que Ele ainda quer que a gente se santifique mais. E mais, e mais, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Então talvez seja por isso que Deus tem falado tanto para nós sobre santificarmos. Porque esse é o recado. Então, para as duas opções, a questão é a mesma. O tempo é curto. Faça a sua escolha e vive intensamente. É tipo, Deus é muito objetivo e prático. Negócio seguinte, o tempo está curto, você faz sua escolha. Se você quer viver sujo, suje-se, mas vai pra lama mesmo. Porque está acabando o tempo, meu filho. Então, larga de ser bobo, então. Intensamente se suje. Não é não? Porque se ficar mais ou menos, será que eu me sujo? Já que está sujo, suja mesmo, e vai e suja tudo. Porque está acabando o tempo e aí não vai ter mais tempo de se sujar. Mas aquele que quer ser santo e viver essa vida, então que se santifique mais. Amém, irmãos? Quantos querem buscar essa vida? Quantos querem viver essa vida que Deus tem? Então é uma noite para a gente celebrar e contemplar essa vida que Cristo veio nos dar. Que é uma vida eterna, que não é aqui. Que tem tudo que está esperando lá para nós. E se a gente quiser ouvir o conselho daqui, santifique-se mais. Então não se assuste quando Deus falar com você nesses últimos dias. Isso aqui, você pode melhorar um pouquinho mais. Sabe isso aqui? Eu quero que você me entregue. Sabe isso aqui? Eu preciso que você me renuncie. Sabe isso aqui? Você acha que está totalmente santo, mas eu vou te mostrar que você pode se santificar mais. Aí quando Deus me falou isso, eu falei, Senhor, me mostra então as áreas da minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso me santificar mais. Aí Deus começou a falar, eu tive que pegar um caderninho. Aí eu peguei um caderninho escrevendo, peraí, Jesus, isso é muito rápido. Então, às vezes eu falei, meu Deus, tudo isso. E aí o Senhor me falou, pois é, vai lá e lê o versículo 11 e 12. Você quer? Então, vamos lá. Santifique-se mais, e ainda mais, e ainda mais, e mais um pouquinho, e naquela coisa que você acha pequenininha ainda mais. Amém? Irmãos, perseverem. A ideia é essa, porque a vida está lá. Amém? Quero que você fique de pé. Nós vamos orar agora. E eu quero que você realmente tenha um tempo aí seu de oração. Pensando nessa vida de lá. Pensando em tudo isso que o céu tem para nos oferecer, em toda essa maravilha que a gente pode viver lá, em tudo que Deus está preparando para nós lá. É tão maravilhoso, e se a gente pudesse focar nisso, a gente ia viver uma morte muito melhor aqui nessa terra, né?
a gente ia viver muito melhor, a gente ia conduzir os nossos dias, as nossas escolhas com muito mais sabedoria e aproveitando de fato o que deve ser aproveitado. Porque na nossa concepção aqui, talvez aproveitar a vida seja morrer ainda mais, viver ainda mais a morte, né? Mas Deus quer que a gente viva a vida que está lá, que Ele preparou para nós lá. Então só tem um jeito, estar conectado com Ele e santificar ainda mais, e se entregar ainda mais, e falar: Deus, tudo que tem aqui nessa morte não é para mim, não é para mim, eu quero é aquilo que está lá. Feche seus olhos, tenha um tempo aí de oração com Deus, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Nós não sabemos a hora, nem o dia, mas Ele vem. E que o nosso coração ardentemente diga: vem, vem Senhor, vem Senhor. E que a noiva, essa noiva santa, possa ouvir o que Ele tem a dizer nesses dias. Porque só vai ouvir aqueles que quiserem ouvir. Porque os que não quiserem não vão ouvir. Mas diga: Pai, eu quero ouvir. Abra os meus ouvidos nessa noite, eu quero ouvir. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu quero ouvir. Porque eu quero essa vida. Eu quero essa vida, eu quero essa vida eterna, de fato. Ore aí, fale com Deus. Desejo no nosso coração, que a gente possa sentir agora lá no fundo da nossa alma, que seja impregnado no nosso espírito, nas nossas entranhas, seja impregnado o desejo pelo céu, desejo pelo céu, desejo pela vida. Senhor, assim como o Senhor me encontrou ali, me batizou com isso, eu oro que o Espírito do Senhor venha agora. Vem agora, Espírito de Deus, gerando isso, Senhor, na tua noiva, essa contemplação, esse desejo pelo céu. Começa a gerar agora, Espírito Santo, começa a trabalhar agora, Espírito Santo. Tenha liberdade em se mover aqui. Só o Senhor tem poder de gerar isso no homem. Só o Senhor, porque é muito além da nossa compreensão humana. É muito além da nossa inteligência. Gere em nós, Senhor. Gere em nós agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer sentir esse desejo, pega suas mãos e comece a pedir isso a Deus de todo o teu coração. Se você quer mudar essa perspectiva de visão e receber desse desejo aí no teu coração, na tua alma, no teu espírito, comece a abrir sua boca e clamar isso a Deus. Clamar isso a Deus, clamar isso. Abre sua boca e comece a clamar isso a Deus. E permita que o quebrantamento de Deus chegue no teu coração. Permita que o Espírito Santo possa trabalhar, passar aí a luz em tudo e gerar isso dentro de você. Ore barabashere cantarabalabasore andarabashere andarabalabas. Ore cantarabashere andarabalabasore andarabalabashere andarabas.
Oh, aleluias. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Senhor, eu quero orar agora para que o Senhor nos ajude, Pai. Renova nossas forças nessa noite. Porque se nós temos que perseverar, ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a ser firmes e fortes. E todos que estamos cansados, sobrecarregados ou querendo abandonar, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa força e a nossa esperança, Senhor. Para que nós possamos prosseguir firmes para herdar essa vida. Para ter de novo, Senhor, toda maldição extinta e receber toda a bênção, toda a vida, Senhor. Renova agora, começa a renovar. Começa a renovar as forças do que está cansado, do que está caído. Em nome de Jesus, do que está talvez descrente. Em nome de Jesus, começa agora a renovar. Renova as forças, renova o entendimento, Senhor. Renova, dá discernimento, em nome de Jesus. Renova, Senhor, aqueles que têm passado por lutas e tribulações. E talvez isso tenha trazido tristeza. Em nome de Jesus, renova. E ajuda-nos a entender que aqui é só morte, que o melhor, Pai, que a vida está por vir. Ajuda-nos a nos agarrarmos nisso, Senhor. Com todas as nossas forças, nos agarrarmos nisso e colocar nossos olhos no céu, Pai. Em nome de Jesus. E toda dor, Pai, que a igreja sente hoje, toda dor, Senhor, seja pela separação da morte, seja por doença, seja por qualquer outra coisa, seja por cansaço, fadiga, tudo que tem a ver com as maldições, renova-nos, Senhor, porque falta pouco. Renova, Jesus. Renova nossas forças, Pai. Não nos deixe abrir mão, faltando tão pouco tempo, Jesus. Se basta nós perseverarmos, ajuda-nos. E obrigado porque o Senhor Jesus veio e nos mostrou que não é impossível. Não é impossível. E a nossa vida começa após a morte. Então, renova-nos, Jesus. Renova-nos nessa noite. Renova nossas forças. Muda a nossa visão de como entender o tempo que nós temos que passar aqui. Em nome de Jesus, renova a nossa mente nessa noite e as nossas forças em Ti. Agora, querido, eu quero que você comece a se alegrar e comece a contemplar tudo que está te esperando lá. Começa a olhar, levanta seus olhos para os montes. Começa a imaginar essa cidade santa e começa a glorificar a Deus por isso. Começa a se alegrar como uma noiva que exulta no dia das suas bodas. Começa a se alegrar, se alegrar. Senhor, derrama em nós uma alegria, um contentamento agora. Oh, Pai, ajuda-nos a ver, a enxergar um pouco de tudo aquilo que ainda está por vir. Gera alegria em nós. Começa a glorificar a Deus agora, querido. Começa a glorificar a Deus. Glorifica a Deus e fala: Senhor, obrigada pelos céus. Obrigada por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada pela cidade celestial. Obrigada pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós queremos ser uma noiva grata, uma noiva adornada. E a gratidão é adorno para a noiva. Comece a se alegrar, celebrar a Deus por tudo. Celebrar a Deus pela Nova Jerusalém que está lá, que está pronta, que está nos esperando. Começa a colocar seus olhos lá e dizer: Pai, obrigada por tudo, pelo banquete, pelo meu nome no livro da vida. Obrigada por aquela cidade, pela árvore da vida que eu vou ter acesso de novo. Obrigada porque eu não vou mais sentir dores. Obrigada porque eu não vou mais sentir cansaço e fadiga. Obrigada, Senhor, obrigada, nós te louvamos. Nós te louvamos porque só o Senhor pode revogar toda maldição. Só o Senhor pode nos dar tudo de novo. Obrigada, Deus, porque a comunhão vai ser estabelecida de novo. Nós vamos poder te ver face a face. Aleluia, comece a glorificar a Deus. Obrigada, Deus. Nós queremos ser uma noiva grata, 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 que contempla o céu e se alegra. Nós não queremos ver a eternidade com tristeza mais. Quantos de nós víamos, Senhor, o céu, a eternidade, e nos dava uma angústia de pensar que tudo isso daqui ia acabar.
Deus, coloca alegria no nosso coração ao pensarmos na eternidade, porque nós somos criadas para ela e não para essa vida daqui. Renova, Senhor, o nosso entendimento. Em nome de Jesus, coloca alegria quando pensarmos no céu, quando pensarmos na volta de Cristo, Pai. Que a gente não se anseie, fadigue, se entristeça, não. Que a gente se alegre como uma noiva se alegraria no dia do seu casamento. Que haja uma alegria, um gozo. Troca, Senhor, as nossas vestes de tristeza por vestes de alegria nessa noite. Nós queremos sair daqui festejando, celebrando a nossa vida em Cristo. Celebrando a nossa vida em Cristo. Aleluias, aleluias. Vamos cantar ao Senhor essa canção celebrando. Vamos cantar ao Senhor celebrando isso, amém, irmãos? Mas com essa alegria de pensar no céu com gozo.